Olá, Quituano, tudo bom com vocês? Vim aqui um pouquinho fazer um resumo da nossa live de ciências, que foi maravilhosa. Eu estou muito satisfeita com a participação de vocês. Eu espero que vocês continuem, porque é o nosso momento de matar um pouquinho a saudade e poder tirar as dúvidas e explicar um pouco melhor, não somente através de vídeos, o nosso conteúdo. Então, ontem eu falei sobre o último vídeo lançado na nossa plataforma, que foi o movimento aparente do Sol, né? Na realidade, o tema era os movimentos do universo e nós falamos principalmente sobre o movimento aparente do Sol. Eu até falei lá que é um tema pequeno, né? O nosso livro, ele na verdade ele faz um complemento com geografia, vocês vão ver esse conteúdo também em geografia. E a tia Rafa explicou que o movimento aparente do Sol nada mais é do que a impressão que nós temos aqui da Terra de que o Sol se movimenta, né? Quando na realidade esse movimento ele depende do movimento de rotação e o movimento de translação. Movimento de rotação é o que dá origem ao dia e à noite, é a volta que o planeta Terra faz em volta de si mesmo, né? Esse movimento ele tem a duração de 24 horas. Já o movimento de translação, ele dura aí 365 dias e 6 horas. Esse movimento de translação é um movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento, ele dá origem ao ano e às estações do ano que a gente conhece: primavera, verão, outono, inverno, né? Então, acho que ficou bem claro para vocês, porque ninguém expôs nenhuma dúvida. Então, na realidade, o movimento aparente do Sol, né, nada mais é do que a impressão que nós temos aqui da Terra que o planeta, o Sol se move, quando na realidade quem está fazendo isso é o planeta Terra, ok? E ontem, como sobrou um tempo, a tia Rafa acabou estendendo, né, e nós falamos um pouquinho sobre matéria, né, e foi bem legal porque vocês, né, conseguiram também fazer a aula ao vivo, nós conseguimos expor alguma dúvida e eu deixei também o trabalho lá para vocês realizarem para casa, mas a gente vai falar disso depois, né, porque eu acabo falando muito. Então, para quem perdeu, tia Rafa vai fazer agora um resumo sobre matéria, ok? Matéria, primeira coisa que a gente faz a pergunta é: o que é? O que é a matéria? Isso aí é um conteúdo que eu dei lá no 4º ano e eu falei que matéria é tudo que tem massa e ocupa um determinado lugar no espaço, né? Então, tudo que você sabe que existe no mundo é matéria, né? Eu sou uma matéria. Sou uma matéria constituída de quê? De carne, de ossos, de músculos, de sangue, enfim. A mesa é uma matéria, o livro é uma matéria, enfim. Tudo que existe no espaço, né? Tudo que existe no universo ocupa um lugar é denominado de matéria, ok? Então, lembrando, gente, que a matéria, como eu falei, a matéria, você tem que saber, na realidade, do que ela é constituída, tá? Então, a matéria, ela está relacionada com o quê? Com o corpo. Se eu falo que a mesa, ela é matéria, então, logo, eu sei que a mesa, ela é um corpo constituído de qual matéria? Aí vai depender da sua mesa, né? Se for uma mesa de madeira, então aí a matéria é madeira. Se for uma mesa de ferro, qual é a matéria? Ferro. Então, aquilo que dá forma é o corpo e a matéria é o que ela é constituída, ok? Então, vamos continuar. Características da matéria. Então, se eu falo para vocês que tudo que existe no mundo tem massa, é chamado de matéria, então a matéria ela pode ser diferentes, né, características. Então, quais são essas, tia Rafa? Simples. A matéria ela pode ser no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, né? Quando eu tenho o estado sólido,
que eu chamo de matéria são aqueles materiais mais consistentes, né? Então aí a mesa, ela é uma matéria sólida, né? Matéria líquida, eu tenho aí um suco, um refrigerante, né? Ou seja, todo tipo de líquido, de água. E gasoso, a matéria no estado gasoso, ela está presente aí na fumaça, ela está presente, por exemplo, quando você coloca uma água para ferver, que também é fumaça, as nuvens, enfim. Tudo isso aí é denominado de matéria. Então, a matéria ela pode ser sólido, líquido e gasoso, ok? E as propriedades da matéria, tia Rafa? As propriedades, como eu disse, bem parecido, se tudo que existe é matéria, então a matéria ela tem características diferentes. Beleza? Até aí tudo bem. Mas quais são essas propriedades? A propriedade da matéria consiste em aí, por exemplo, na massa. Quando eu falo massa, eu estou falando do peso daquela matéria, tá? Ai, a mesa, ela pesa mais ou menos o quê, gente? Ai, a mesa, ela pesa aqui, ó, tem uns 10 quilos a minha mesa. Então, a massa dessa mesa é 10 quilos. Então, tá direcionado aí com quilograma, ok? Outra propriedade da matéria, por exemplo, divisibilidade. O nome mesmo já diz. Divisibilidade, ato de você reduzir a sua matéria em partículas menores, né? Se eu tenho um bolo, tô comendo um bolo maravilhoso e eu vou dividir aquele bolo, então eu vou reduzir a minha matéria em pedaços o quê? Menores. Então a divisibilidade nada mais é do que você reduzir a sua matéria, né? Outro tipo de propriedades é a impenetrabilidade. A impenetrabilidade, ela diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar e ao mesmo tempo no espaço. É verdade, né? Porque se eu estou aqui, linda e maravilhosa, estou ocupando esse lugar, outra pessoa não vai poder vir aqui e ocupar o mesmo espaço que eu nesse mesmo horário. É claro que se eu sair daqui, dar uma voltinha e beber uma água, outra pessoa vai vir aqui e vai ocupar o meu lugar. Mas ao mesmo tempo, isso é impossível acontecer. Então, a impenetrabilidade já diz ou seja, não se o quê? Não se penetra, tá? Então, dois corpos não podem ocupar aí o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É importante você prestar atenção nisso, que só funciona ao mesmo tempo, né? Outra propriedade também muito importante, que também está no livro, é a elasticidade. A elasticidade, o nome também já diz, né? Lembra o quê? Quando você fala elasticidade, você lembra de elástico. Então, a propriedade da elasticidade, ela diz que é aquela propriedade que você tem o poder de esticar e retomar ao volume inicial. Olha aí, quando eu falei de elasticidade, eu já citei outra propriedade que nós vamos falar já já, tá? Então, a elasticidade nada mais é do que isso. É quando você tem o poder de esticar a sua matéria e retomar ao volume inicial, que é o que acontece com o elástico, né? Você estica e depois ele volta para o lugar, né? E eu falei de outra matéria, de outra propriedade, foi o volume, né? O volume, na realidade, ele está relacionado com o espaço que ele ocupa, tá? Então, o volume nada mais é do que o espaço que ele ocupa. Por exemplo, quando eu tenho um copinho d'água, que eu encho esse meu copo de água, né? Então, eu tô colocando o que ele? O volume. Eu quero saber o volume de água dentro daquele recipiente. Ok, gente? Tudo bem até aí? Então, vamos continuar. E
Eu falei também no livro, né, sobre a gravidade. A gravidade nada mais é do que essa força invisível que prende nossos pés ao chão. Se não existisse a gravidade aqui no nosso planeta Terra, seria impossível existir vida na Terra. Imagina só nossos corpos todos por aí voando, né? As coisas voando não dariam certo, né? Porque a gente não teria o poder de controlar os nossos passos. Eu até citei aí um exemplo, né? Dos astronautas, a gente tem sempre aquela visão, aquela imagem, aquele desenho, que eles ficam flutuando no espaço. Por quê? Porque lá não tem a força da gravidade que nós temos aqui na superfície da Terra, ok? Então, como eu disse, gente, esse é um resumo da nossa aula de ontem. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu preparei com muito carinho para vocês. Fiquem com Deus.